Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Luiz. E o que eu vou falar hoje é sobre a bipolaridade, o transtorno bipolar e relacionamentos amorosos. A bipolaridade, ela é muito conhecida por trazer muitos desafios para relacionamento amoroso. É bem comum a gente ouvir algumas coisas do tipo namorar com pessoa bipolar não dá, é muito conturbado o relacionamento. Eu tenho um marido que tem transtorno bipolar e é muito difícil para lidar com ele, muito difícil lidar no relacionamento com ele. E pode ser o caso realmente, eu acho que pode acontecer de muitas pessoas com transtorno bipolar trazerem dificuldades para dentro do relacionamento, mas eu não acho que isso seja a regra. Pode ser apenas uma impressão que se tem do que acontece nos relacionamentos com pessoas com transtorno bipolar. Pode se dar a impressão que o relacionamento com elas é algo mais conturbado. Porque a gente não relaciona com uma doença. Quando estamos nos relacionando ali com uma pessoa, não estamos nos relacionando com a doença dela. Estamos nos relacionando com aquela pessoa. Então esse negócio de a pessoa que tem transtorno bipolar é muito difícil de se relacionar, essas coisas, mentira, mentira. A verdade é que você se relaciona com uma pessoa. E o relacionamento pode dar certo não necessariamente por causa da doença dela, e sim porque muitas vezes porque talvez o relacionamento tenha condições que não levam a dar certo, talvez ambos não queiram mais continuar com o relacionamento, não por uma questão da doença, mas por uma questão da personalidade das duas pessoas, ou por causa de uma questão de resiliência, ou por uma questão de N fatores, até mesmo abuso, abuso físico, abuso psicológico, outros tipos de abuso. Então, pode ter N fatores que pode fazer com que você não tenha um bom relacionamento com alguém. E tem que parar para pensar também que uma pessoa com transtorno bipolar, ela poderia também reclamar, nossa, não consigo ter relacionamento com nenhuma pessoa normal, porque essas pessoas normais são muito ruins para mim, elas são chatas, elas ficam me julgando o tempo todo. Elas ficam me julgando pela minha doença, então eu não consigo ter relacionamento com ninguém que seja uma pessoa normal, né? A gente chama de normal uma pessoa que não tem nenhum transtorno mental, que é uma pessoa sem nenhuma condição de doença mental, no caso. Então, a verdade é que a gente pode colocar as coisas dos dois lados. Pode ser as pessoas normais, ditas normais, podemos dizer aqui assim, né? Que elas não suportam ter relacionamentos com pessoas com transtorno bipolar e às vezes criam um trauma por causa disso e depois saem a dizer por aí que as pessoas com transtorno bipolar são pessoas difíceis de se lidar. E do mesmo jeito pode ter as pessoas com transtorno bipolar que podem tentar ter relacionamento com qualquer outro tipo de pessoa e daí não deu certo, ela disse que essas pessoas desse tipo são assim e elas são... não é possível lidar com essas pessoas, é muito difícil de lidar. E um relacionamento é muito, muito mais do que uma doença mental ou que um transtorno mental. Eu penso assim, como eu tenho transtorno bipolar, eu penso que é muito importante sim ter certas considerações de como fazer o relacionamento se desenvolver saudavelmente. Por exemplo, existem certas fases do relacionamento. Existe a fase do encanto, existe a fase do desencanto, existe a fase da aceitação, existe a fase do amor. Então, existem várias fases de relacionamento. Ter consciência disso ajuda a ter um relacionamento melhor. Talvez a pessoa comece o relacionamento sem ter consciência dessas fases do namoro, as fases do relacionamento amoroso,
mas depois ela pode vir a conhecer sobre isso para ter um relacionamento melhor com outra pessoa. E tem as questões de como se relacionar, como se comunicar melhor para aquela pessoa. Porque o jeito que eu me comunico com vocês, ou o jeito que eu me comunico para uma pessoa específica, um amigo meu, por exemplo, é totalmente diferente do jeito que eu vou me comunicar para minha namorada. Já são coisas muito diferentes. Outras comunicações daí que são importantes para nós, pessoas que têm um transtorno bipolar, já penso eu. É importante, por exemplo, comunicar para outra pessoa: ei, num certo momento, eu acho que varia muito o momento, né, para contar sobre isso, é comunicar para outra pessoa: ei, eu tenho transtorno bipolar. Talvez antes de se envolver ainda mais com essa pessoa, seja importante comunicar para ela: eu tenho transtorno bipolar, mas eu faço tratamento, eu tomo os meus remédios, eu cuido da minha saúde, faço terapia. Talvez você possa comunicar isso para outra pessoa para iniciar. Já penso eu, né, uma opinião mais minha, talvez varie para cada um, possa ser mais variado o negócio, né, mas uma hora ou outra vai ter que contar dentro do relacionamento. Mas ter que expressar essa questão do transtorno bipolar, ou de qualquer outro transtorno mental. É uma coisa muito importante antes de, penso eu já, né, eu que penso assim, eu, Luiz Paulo, eu penso que é importante comunicar para outra pessoa, antes de se envolver mais ainda com ela, de que você tem um transtorno mental. Isso eu penso, porque sim, durante o relacionamento pode vir algumas questões que vão ser desafiadoras. E o desafio é também uma construção do relacionamento. O desafio também conta para deixar o relacionamento ainda mais forte, passar por esses desafios. Porque um relacionamento tem a fase do encanto, a fase onde os dois estão super apaixonados, a fase onde tudo é perfeito, a fase onde tudo funciona bem, onde tem poucas brigas, e depois tem a fase que rola um desencanto. E daí cada um deve identificar melhor em qual fase se encontra, mas depois acontece um desencanto. E nessa fase, penso eu já, né? Essa fase onde precisa ter mais resiliência, lembrar do porquê você está com aquela pessoa, o que que aquela pessoa te proporcionou que faz você querer ficar com ela, o que que chama a atenção, o que que você gosta naquela pessoa, por que você ama aquela pessoa. E isso faz a diferença para quando for passar por essa fase do desencanto. E é claro, eu chamo aqui fase do desencanto, mas na verdade a gente sempre está encantada por aquela pessoa. A gente sempre tem encanto por aquela pessoa, mesmo que pareça não ter naquele momento. Então, no relacionamento com uma pessoa com transtorno bipolar, ou seja, você também uma pessoa com transtorno bipolar que esteja buscando um relacionamento, saiba que aquela história, pessoas com transtornos bipolar são pessoas difíceis de se lidar. Saiba que isso é um mito, isso não existe. Você com transtorno bipolar pode sim se relacionar com alguém, pode sim criar um vínculo, uma conexão com alguém, se é isso que você quer, claro, né? Se é isso que você quer, você pode sim criar uma conexão com alguém, uma conexão amorosa, ter uma história de verdade, uma história de amor com alguém. Isso é muito importante para a tua vida se é isso que você quer. É muito importante colocar isso na mente, que não importa quem você seja, não importa pelo que você esteja passando, você pode ter as coisas que você quer. É muito importante inculcar isso na tua cabeça. Você pode ter aquilo que você quer. Muitas pessoas podem dizer ou olhar para ti meio torto, talvez passar uma impressão errada de que você não consegue, mas não, sim, você consegue. Você pode ter aquilo que você quer, mesmo tendo esse transtorno mental, que é o transtorno bipolar, ou até mesmo outros transtornos mentais, como a esquizofrenia, transtorno esquizoafetivo, depressão, borderline, e bom, diversos outros transtornos mentais que existem por aí. Oportunidades e possibilidades é o que não falta nesse mundo e nesse universo. Então era isso por hoje, pessoal. Muito obrigado se assistiu até aqui.
e até a próxima. Valeu!